E aí, galera, beleza? Tudo em ordem? É nóis. E aí, querido? E aí? Eu vou apresentar um pouquinho. Aliás, vou fazer uma coisa mais fácil. Eles são muito talentosos, muito criativos, muito inteligentes. Fala um pouquinho do que você faz, só para a gente situar, para eu não ficar assim, ele numa biografia aqui. Eu posso sugerir eu apresentar ela e ela me apresentar? Adorei. Tá bom. Então, vou apresentar a Rosana. Rosana, assim, Rosana é uma metralhadora de criação. A bicha é totalmente louca. Ela tem realmente problemas. Ela é uma das mentes mais criativas do Brasil. Ela está há várias décadas aí, muito conectada com o humor. Então, muita gente já se divertiu com textos dela, sem saber, desde Sai de Baixo, que ela escrevia, até programas da TV Cultura, né, Gloob Gloob, clássicos e tal. E, enfim, programas de televisão em todas as emissoras, apresentadora também de televisão. Formada em física. Formada em física nuclear, não sou física. Não, nuclear. Física, ok. Física nuclear para humilhar. Não, para humilhar a sociedade. Faz a bomba atômica na casa dela, assim, em 1 minuto. Na cozinha. E aí, enfim, eu fiz um programa no Multishow que ela que criou, ela escreveu. Hoje em dia, ela é a chefe de redação do programa do Fábio Porchat, na Record. Então, é uma mente que já criou muitas coisas ligadas ao humor, principalmente, mas não somente. Até porque eu já estou aqui há muitas décadas nesse planeta, né? Por isso que eu já fiz muita coisa. Tem a fatoridade também. Murilo Gun é um cara que, vou resumir assim, ele tem uma escola sobre que você aprende sempre sem parar na vida, que você chama Keep Learning. Ele descobriu métodos incríveis de aprender com alegria, de despertar a criatividade em quem acha que não tem, porque todo mundo tem. Ele dá palestra, só para você ter uma ideia, que falam de coisas como, por exemplo, ele foi para a NASA. Ele foi para a NASA fazer um curso na NASA, na Singularity University, que é uma coisa assim que, para você chegar lá, não tem só que pegar um avião e um foguete. Você tem que ter também um nível de tem que saber fazer o foguete. Tem que saber fazer o foguete para poder ir, que essa é a primeira lição. Então, assim, e são pessoas que, como a Bruna, de alguma maneira, a gente estava brincando e falando isso. Sabe o filme Contatos Imediatos do Primeiro Grau? Que todo mundo viu aquela montanha e um cara pirou e fez a montanha no meio da sala, a mulher foi embora, acabou o casamento, outra fez um croquis, outra bordou uma montanha. Mas eu acho que todos nós aqui, o Paulo Lima, aqui, vocês, a gente viu a montanha. Verdade. E depois que a gente vê a verdade e a felicidade, a gente fica assim, todo contaminado pela alegria, né? Quer espalhar. Agora, não é lindo ter essa força, essa energia assim tão presente nas pessoas, né? Então, assim, Murilo, opa, será que é ela que está chorando? É a minha neném? Oh, meu Deus. Ô, meu amor. Você vê, Cadê a ela? infelicidade faz papai. parte da Você felicidade. quer ficar aqui com o papai, filha? Quer ficar aqui, mulher? Cadê? É muito, olha, jornada de conhecimento aqui é familiar, ambiente familiar. Ela viu o papai, gente. Rosana, Quem pode ser? conta um pouco para mim o que é felicidade para você. Felicidade agora é o colo do papai, por exemplo. Olha, a gente proporciona felicidade para todo mundo, até para ela. Olha aí. Que linda. Tá feliz agora? Agora tá feliz. Pronto. Tá feliz agora, filha? Que sorriso lindo. Olha só. Que felicidade, vai chorando. Gente, tem que ter esse toque, né? nesse momento, numa jornada de conhecimento, porque assim, não é isso que a gente é. A gente é essa mistura de emoção. A gente é família, a gente é criança, a gente vai para a NASA, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, quer abraçar o mundo. E a gente também é uma criança que chora, a gente é frágil, a gente se derruba, a gente quer as coisas. Então, tudo isso aqui agora está presente. A gente não pode deixar de ser o que a gente é. Eu queria falar uma palavra que eu achei que assim, eu estava desesperada. Falei, eu preciso falar essa palavra. Se eu falar só essa palavra, já vai dar certo. Porque você falou essa palavra, que era ressonância. Mas isso junta com física, junta com a onda que o Paulo Lima falou de entrar no tubo, que o cara entra lá no tubo, que é assim. Quando vocês estiverem a próxima vez em contato com o YouTube, quando estiver funcionando o 4G em algum momento lá fora, vocês procuram... Porque 4G, 3G é uma coisa que não funciona nunca. Né? Mas vocês procurem um videozinho, que acho que é dos anos 40, em preto e branco, mas tem no YouTube, que chama Tacoma, Tacoma, que nem fala, Tacoma Bridge, que é a ponte de Tacoma. É uma ponte americana, assim, uma ponte, que você vai ver a coisa mais impressionante da sua vida. A ponte está normal, de repente bate um vento
E a ponte entra em ressonância, porque a frequência do vento era exatamente a frequência de vibração natural da ponte. E a ponte começa a entrar em ondulação, em ondulação, em ondulação. Tem um carro passando, o carro fica assim, a ponte vira um elástico, a ponte vira uma massa de pizza. A ponte começa a fazer assim, e ela faz umas ondas gigantes de concreto e desaba e cai inteira. Isso se chama ressonância. Eu falo isso porque minha tese lá de física era ressonância gigante, não interessa, era uma coisa muito complexa. Ressonância, uma coisa que não serve para nada, gente, para nada. Ressonância é quando uma coisa entra tanto em sintonia com a outra, sabe? Entra tanto em sintonia com a outra, que desaparece assim, todo o limite, todas as coisas, assim, tipo o clímax, seu livro Orgasmo, quando você se entrega e entra numa ressonância com outra pessoa e você fala, cara, o que é isso que está me acontecendo? Eu morri. E acorda o zelador do prédio, o porteiro, o cara do Uber que estava esperando na porta, assim. Porque é isso, é uma ressonância tão grande. Então, quando você entra em sintonia com o negócio que você está fazendo, acontece isso. Tem gente que chama de inspiração, de epifania. Inclusive, a Trip, um dia desse, teve uma capa sobre flow. Que eu acho que flow, né? Flow é estado isso. de fluxo é isso, né? Flow é isso. Tem muita gente que já descobriu, fala, entrei no flow. É esse flow. A gente estava falando isso, é o tubo, é esse momento de você de comunhão plena com alguma coisa. Agora, como uma pessoa comum, uma pessoa que não está entrando num tubo, que não sabe surfar igual ou não está indo na NASA, ou não está sabendo defendendo, vai deixar ela cair, pelo amor de Deus. Não está defendendo uma grande tese, né? Como que a gente pode, no dia a dia, entrar nesse fluxo? Eu vou responder falando sobre criança, que é o seguinte. Sabe qual é o flow da criança? O flow da criança é brincar. Esse é o flow, é o trabalho da criança, quando ela entra em fluxo. E eu acredito o seguinte, que essa coisa... Agora é mamãe. Mamãe, cadê mamãe? Quer mamãe, mulher? Ou quer ficar aqui? Opa, vai. A gente trouxe ela para vocês entenderem todos os estados de espírito de um ser humano. Então, tudo isso que a gente vem falando de emoções, todas essas que a gente passa todo dia, nós tivemos um exemplo agora aqui. É tudo isso junto, aqui e agora. Então, eu vou falar duas coisas sobre criança, pegando o gancho. Você falou essa coisa de flow. Tem gente que, quando fala em propósito, essas coisas assim, acha que todo mundo é obrigado a mudar, a ter uma missão que vai mudar a educação do sistema escolar, uma coisa muito grandiosa. E que, na verdade, o propósito, para mim, propósito é ser você, né? E a gente passa desde criança, não tem oportunidade de se autoconhecer, aí fica velho e tem dificuldade de encontrar o flow, porque a vida toda nosso flow foi bloqueado. Desde quando a criança não tem liberdade, muitas vezes, de fazer certas coisas, que para ela é no flow, e quando você não deixa, você bloqueia o flow, a gente vira um adulto que, dos 100% de nossas vontades de flow, 90% ou mais foi interrompida. Eu era pequena, falava assim, menina, você tem que ser alguém. Eu falava, tá bom, mas quem? Aí teve um tempo que eu queria ser a Bruna Lombardi, depois eu queria ser a Luísa Brunet. Eu desenhei o corpo da Luísa Brunet, todo dia eu parava, estava muito diferente. Eu queria ser o marido... Mas você sabe que eu acho, Murilo, que a gente cria esses bloqueios, e que a gente falou disso hoje, esses bloqueios da impossibilidade em algum momento das nossas vidas, e não precisa ser necessariamente da criança. Muitas vezes a criança, pelo contrário, ela pode receber tudo, ela pode até ser mimada. O primeiro não que ela recebe na vida adulta, ela acredita na impossibilidade, ela começa a cercear. E aí essas paredes acabam encolhendo a sua alma. É como se você usasse... As japonesas usam eternamente um sapato muito apertado para que os pés fiquem menores. Então, assim, a gente tem que saber que a alma da gente não tem tamanho, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Ela é expansão, ela é pura luz. Então, assim, como a gente pode fazer com esse teu rapidez de pensamento, não cercear essa alma, né, Rosana? Não nos encolhermos na vida. Pelo contrário, a felicidade é expansão.
E não é só um estado de estar sobre tudo feliz o tempo todo. Expansão em qualquer circunstância. A gente tem que se adaptar às circunstâncias. A adaptabilidade, porque o problema, por exemplo, nós tivemos aqui uma performance. Entrou uma criança, mudou todo o espírito, mudou a dinâmica, mas a gente se adaptou, a gente incorporou aquilo. Se nós fôssemos pessoas inflexíveis, pessoas rígidas, ia dizer assim, meu Deus, agora o espetáculo atrapalhou. Eu fiz uma vez uma peça de teatro, eu estava no Rio de Janeiro, o Kim era pequeno, e eu não tinha com quem deixar meu filho, aquela loucura, levava meu filho, minha tia foi me ajudar, levou meu filho para a plateia. Era um teatro de arena, pequenininho, e, de repente, portanto, eu via a cara das pessoas, e éramos 2 personagens no palco. De repente, eu vejo aquele, e é sempre lotado, né, graças a Deus, eu vejo o público, em vez de olhar para mim, que estou falando, o público tudo olhando tudo de lado, assim. O que está acontecendo? Todo mundo olhando de lado. O Paulo José, que estava contracenando comigo, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não tenho a menor ideia. De repente, eu fui um pouquinho mais para lá para entender, estava meu filho dizendo todas as falas da peça. Bruna, quando eu era... Que ele sabia tudo de cor. Bruna, quando minha filha era pequenininha, eu era repórter, com 17 dias de cesariana, eu já tinha que voltar a gravar. Eu não tinha como fazer, porque eu amamentei ela até bastante tempo, então ela ia comigo. E aí eu lembro que teve um dia, era gravado, eu era repórter de economia lá, enfim, um programa sério. E aí eu entrevistava o cara, fazia uma pergunta, punha o microfone e falava, só um minutinho que eu preciso amamentar. E ela dava um peito para a menina. Daqui a pouco eu punha o microfone para o cara e ela dava outro peito para a menina. Uma hora eu olhei para ela, dei o microfone para ela, falei, meu Deus, dei o peito para o convidado. É muito atrapalhado, não tem condição. Mas isso é que é tratar bem seus entrevistados. Melhor, o cara nunca esqueceu essa entrevista. Foi a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida. Mas voltando à flexibilidade, é a qualidade, é tudo. Olha que interessante. Cada ato dessa nossa jornada teve um tema, né? Com o Paulo e aqui nós estamos falando mesmo de deixar fluir, tanto na onda como na vida, como um acontecimento imprevisto, como o nosso entrevistado feliz, né? Enfim, tudo isso é você não ser inflexível, você não ser rígido. Ninguém é perfeito, ninguém não erra. E também, o que é um erro? É um erro a menina subir aqui? Vocês consideraram isso um erro? É um acontecimento. Então, se a gente se une a esse acontecimento e brinca de alguma forma com isso, o mar continua fluindo e a gente não se desgasta. Esse é um dos conceitos do improviso teatral. Quem já viu esses espetáculos? Já viu Barbichas, Improvável, que eles improvisam a parada? Muita gente fica impressionado. Ah, não, eles combinam, não é possível. Não é possível que eles combinam, que eles não combinam. E, basicamente, a premissa básica é aceitar tudo que aconteça, inclusive o erro. Ou seja, se tem uma cena e eu pensei, não, eu vou ser a mãe, eu vou entrar como a mãe, e ele vai ser o filho. E, de repente, o outro cara entra como mãe, então agora eu sou o filho, acabou. Não vou ser duas mães, porra, não é foder o negócio. Então, assim, você aceita e você se desapega. Você falou do meio flexível. Tem um autor, Walter Rizzo, um argentino, que escreve muito livro de desapego amoroso, de se desapegar de um amor, mas ele fez um livro brilhante, A Arte de Ser Flexível, que é sobre se desapegar de uma ideia. A gente às vezes se apega a uma ideia, como no improviso. Ah, já sei, tive uma ideia. Eu vou ser a mãe e vou dizer isso. Aí o outro caba entra como mãe. Fudeu minha ideia. Ele não sabe, minha ideia é nós. Se abre ao que aconteceu, aceita, desapega, não fica querendo, aí negando, aí o cara propõe uma coisa e faz, não dá, desapega, né? Então acho que a gente é muito apegado. Porque se você se apega a uma ideia, todo mundo é inimigo, todo mundo é obstáculo. Inimigo. Você fala assim, vou chegar, em meia hora eu chego lá de carro. Primeiro que passa na frente para você já... Inimigo, destruir. Não é, entende? Aceita que dói menos, não é? Aceita que todo mundo fala. Essa é uma boa pergunta para vocês se fazerem daqui a pouco. Assim, eu estou aceitando as casualidades, as circunstâncias, até os erros na minha vida?
ou eu estou me apegando a alguma coisa rigidamente que está me endurecendo, me enrijecendo mesmo e me impedindo de dar fluxo e continuar e, sobretudo, me desgastando profundamente. Essa é uma questão muito bacana para vocês pensarem com calma, saindo desse momento. Mas vamos continuar. Você falou da NASA, que eu participei lá. Eu tinha um apego de uma ideia. Quando eu estava na carreira de comédia, fazendo show, eu sempre repetia, e muitas vezes a gente repete nossos apegos, né? Quanto mais repete, mais vira verdade. Que a palavra tem poder, papai. Você fala o bagulho entra de volta aqui em você e você vai se autoconvencendo. E eu falava muito assim: eu adoro trabalhar sozinho. Adoro. A vida de comédia é massa, porque eu estou aqui sozinho, só tenho um empresário que me vende, e eu viajo, faço show, ganho dinheiro, e não tem que um monte de gente, rolo, gente complicada. O povo é complicado, quero ficar sozinho. Não quero o rolo de ninguém perto de mim. E eu repetia isso com aqui, ó, bom demais, ficar sozinho, empresa, eu fui empresário antigamente, cada um tem um problema, aí ficar o problema dos outros, te vira, papai, eu quero saber não. Aí eu tinha esse apego. Aí eu fui para essa universidade na NASA, morei 10 semanas dentro do parque da NASA, e lá encontrei, eram 80 pessoas, a gente montou uma empresa lá, eu e mais 3, e essas 3 pessoas eram brilhantes, geniais, e eu descobri que ter gente bosta é ruim. Não é ter gente foda faltava é bom. O bosta. Ter gente foda é massa. A questão é encontrar as pessoas fodas. E eu voltei de lá e voltei assim: não, rapaz, vou refazer, vou desapegar. E aí eu tenho que mudar as palavras que você repete, né? A minha esposa ouvia isso, eu amor, eu acho que eu vou voltar a montar um time. Agora, encontrar uma galera massa, né? Então, me desapeguei de uma ideia, né? Mas, Murilo, é que tudo isso, você empoderar uma pessoa, é você fodar a pessoa e não fuder. Você tem que pegar uma pessoa e transformar aquela pessoa em toda a potencialidade dela. E o que acontece é que a gente perde muito tempo. As pessoas que são, às vezes, boas em alguma coisa, elas perdem muito tempo sendo arrogantes e falando o quanto elas são boas. Quando, na verdade, só tem sentido se realmente fluir, se você for instrumento, sabe? Eu sei porque eu sou a rainha da arrogância, sempre fui acusada de arrogante, quer saber, as pessoas estavam certas. Você vê que... Elas estavam certas. O gráfico e eu demorei para entender o que é isso. Tem uma coisa interessante que é o seguinte: na hora que você está dizendo as pessoas certas, você procurar as pessoas certas, é muito interessante observar isso na natureza. Porque nós estamos aqui, a gente fala de energia, mas nós estamos aqui no meio de uma frequência de ondas o tempo inteiro e a gente não enxerga. Claro, então não é porque se você não enxerga a coisa que a coisa não existe, não é? Existem tantas milhões de coisas que você não está enxergando e que existem, estão ali. Então, essas frequências, você embarcar nessas frequências, fazer parte dessa onda, é fundamental. Na hora que você vai no fluxo, o que acontece com essas pessoas certas? Por incrível que pareça, e quem tiver tido essa experiência ou estiver tendo, eu faço o auguro que todos tenham, que venha para todos esse momento. As pessoas certas vêm a você. De alguma forma mágica e misteriosa, porque a vida é mágica e misteriosa, as pessoas certas começam a aparecer. As ruins não vêm mais. Ressonância, né? Começa a ter uma... Elas não vêm mais. Sabe quando você passa um ímã? Porque, assim, é tudo desalinhado, é tudo caótico. A Bruna falou, aqui está cheio de ar, de molécula batendo. Se todas as moléculas dessa... que não precisa nem dessa sala, se as moléculas desse pedacinho resolvessem ir todas para o mesmo lado, quer saber, eu vou para lá, vou também. Vai tudo para lá, explode o mundo. Então, existe esse caos e cada um está indo para um lugar assim, mas a gente polariza. Quando você se alinha e fala, cara, então é isso. Aí você parece que passa um ímã nos clipes, sabe? Os clipes tudo gruda assim no ímã. Então é isso. A gente, quando você fala, cara, eu estou centrada, você medita, você fala, você se sente centrado. E quando você senta e entende seu eixo? Eu aprendi isso 2 segundos no YouTube, maior aprendizado da minha vida. Como sentar e se alinhar. Imagina que você tem um rabo. Você tem um rabo. Você é um animal que tem um grande rabo. Na hora de sentar, você faz o seguinte. Você levanta o rabo e senta. Nunca mais você vai ter dor na coluna. Porque a gente senta em cima do rabo. E o rabo fica... Não dá certo.
Então, esse é o aprendizado para ter a coluna ereta e se alinhar. Levanta o rabo e senta. É importante explicar para quem está ao Quem redor tiver no isso rabo antes, pode tá? levantar e sentar direito, por favor. E tem uma coisa interessante de alinhamento, que é o seguinte. A gente falou aqui de autoconhecimento, de conexão do outro, do nosso primeiro círculo. É como aquela pedrinha que você joga na água e que vai formando todos aqueles círculos. Até você chegar num círculo superior, o planeta e o cosmo, o universo. Facílimo de fazer, né? Tudo bem, leva muitas vidas, ou talvez uma vida para quem conseguir. De qualquer maneira, este alinhamento, que começa com essa linda demonstração que ela acabou de fazer, esse alinhamento é tudo. Na verdade, esse alinhamento interior é toda a força da nossa jornada. Quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de felicidade, no fundo, a gente está falando, conecte aquilo que você é com aquilo que você pensa, com aquilo que você vive. Faça essa conexão entre o que você de verdade sente, o que de verdade você pensa, o que de verdade você diz e como você age. Na hora que isso tudo estiver alinhado, a vida muda para o sublime, de verdade. O que eu falei de pessoas... Eu falei gente bosta, gente foda, mas, na verdade, o que eu quero dizer, só deixando... pessoas nos lugares certos, né? Porque, na verdade, todo mundo é um bosta no lugar errado. Né? Todo mundo pode ser um bosta. Se você pega Neymar e bota no gol, ele é um bosta, Neymar no gol. Inclusive, no videogame, quando você muda lá de lugar, o número dele diminui, porque ele é ruim naquele lugar. Então, essa coisa de pessoas, todo mundo é foda em alguma coisa. A questão é você ter as pessoas nas posições certas para lhe ajudar. A gente não pode fazer tudo. Tem um provérbio, acho que é africano, que diz que para você ir rápido, vá sozinho, para ir longe, tem que ir acompanhado. Então, assim, eu, na comédia, conseguia ir sozinho rápido, mas para construir um negócio maior, tive que buscar pessoas fodas para aquela posição. Agora, tem uma coisa interessante, a gente começou hoje aqui também falando de crise, né? Todo mundo sabe que a gente está vivendo um momento crítico. E crise é uma coisa quase que constante na vida das pessoas. Eu acredito, pessoalmente, que na crise você tem uma grande oportunidade de transformação, de refação, de criação. Ou seja, na crise, crie. O que você tem a falar de criatividade? Vocês dois, na verdade, pessoas criativas. Eu acho, Bruna, que a crise ela é um convite forçado à mudança. Tipo, é um convite forçado. É tipo assim, quer mudar não? É um convite com a arma na sua cabeça. Porque muitas vezes, não é sério, as pessoas muitas vezes têm vontade de se reinventar na carreira, de fazer uma atividade mais conectada com o seu flow e tal, mas não tem coragem, né? Coragem é normalmente uma grande barreira, né? Coragem não é Osho, sempre falava, coragem não é você eliminar os medos, e sim você enfrentar os medos. Coragem não é não ter medo, é ir mesmo com medo, papai, é ir se cagando, mas ir. Você vai em frente. E aí, a crise, muitas vezes, é o momento que você é demitido, ou a sua empresa quebra, e você é forçadamente convidado a fazer uma mudança. Então, a crise é uma oportunidade de você, por falta de opção, muitas vezes, se conectar a algo, e você futuramente pode agradecer, ter gratidão por essa crise. Não basta nas crises que já existem, eu ainda invento mais algumas para mim. Eu sou o tipo que pede demissão para poder gerar uma mudança. Eu fiz isso, inclusive, agora recentemente. Por quê? Porque a Bruna falou uma coisa, uma metáfora da água estagnada, que cria, né, que a água apodrece e vira mágoa, e a gente é movimento. Eu vi uma palestra uma vez de um neurologista que ele disse uma coisa que mudou a minha vida. Ele contou a história de um pequeno molusquinho do mar que tem um sistema assim, nervoso muito simples. E a vida dele é assim, ele nada. Um dia ele chega na pedra, gruda na pedra e come o próprio cérebro. Sabe por quê? Porque para ficar parado não precisa nem ter cérebro. Porque o cérebro só serve para gerenciar movimento.
O cérebro não é para ficar pensando, porque se minha tia tivesse feito isso, eu vou falar para ela que ela é uma louca, que ela não sei o que lá, que ela vai ver quando eu chegar com ela. Você chega lá, oi, tudo bem, querida, te amo, você não fala nada do que você pensou. Pensamento não serve para nada, esse aí. Né? Então, o cérebro gerencia movimento. A gente precisa de movimento. Eu acredito naqueles templos budistas que de 20 em 20 anos o templo é perfeito. Quando ele está perfeito, eles vão lá e derrubam. Para construir outro, para lembrar que tudo é impermanente e não existe essa perfeição que dure para sempre. Então, eu acho que a crise, ou ela te força, ou você mesmo faz. Se você conseguir viver alinhado em verdade e falar, quer saber? Não estou feliz. Quer saber? Eu ganho bem, mas eu odeio estar aqui. Sabe assim? Quer saber? Eu gosto do meu chefe, mas essa cadeira eu odeio, ela me dá dor. Sabe? Você precisa falar a verdade para você mesmo. Mas nem que seja só na hora de dormir, na hora que você encosta no travesseiro, você não pode não dizer a verdade para si. E mentir para você é sempre a pior mentira. Isso está numa música, sabe? Então, a verdade liberta, né? Está em João isso. E aí vem a conexão de você com você mesmo, vem todo esse trabalho que a gente está fazendo para despertar o autoconhecimento de cada um, e porque essa junção de gente desperta, gente que está se conhecendo, que está se compreendendo, que está se perguntando, eu estou feliz? Eu gosto do que eu faço? Eu posso fazer alguma coisa que me deixe mais feliz? Eu vou ganhar mais, vou ganhar menos? É o dinheiro que está me regendo? Eu preciso disso? Eu posso compensar isso com alguma coisa? Aqueles microplanejamentos que a gente consegue fazer para fazer uma evolução, para fazer mudanças. Às vezes, as mudanças radicais são experimentais, mas essenciais. Rimou tudo. Então, assim, a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer. Quando eu falo de felicidade, na verdade, eu estou falando de movimento. Eu estou falando de buscar esse despertar, essa busca assim, de consciências. As consciências se unem. A união dessas consciências despertas pode fazer diferença no mundo, sim. A gente consegue pequenos mundos, ser modificadores de pequenos mundos. A gente viu aqui o Paulo Lima, que faz o Prêmio Transformadores, de uma porção de pequenas pessoas que estão fazendo pequenas diferenças, mas que, se você olhar num desenho maior, elas juntas são um grande poder. E aí vem, sim, o bem está se organizando. Só que ele não aparece tanto quanto o mal, que já tem uma quadrilha de séculos. É isso? É isso, concordo demais. Essa questão do mal que vocês falaram também, como a gente que redes sociais, que tem uma certa visibilidade, né? É engraçado como uma pessoa comenta uma coisa assim negativa e a gente fica noiado com aquilo ali, e aí tem 1.500 comentando positivamente e você olha para o negativo, né? Então, a gente precisa ter cuidado de não ser atraído pelas coisas. O noticiário é todo feito de coisas negativas para a amígdala da gente, para sequestrar nossa amígdala e a gente ir para o negativo, né? Então, é importante ficar atento de não ir... Isso é muito importante que ele está falando, porque, assim, é interessante como a coisa mais saborosa é aquela que faz mal, né? Por que será? Será que a gente prefere mesmo essa coisa ruim? Sim. Será que o bom também não é interessante? Não pode ser interessante? A gente precisa fazer o bom ser chato? A gente precisa vender um produto do bem e ser chato por causa disso? Acho que não. É que o medo tensiona, né? O medo é assim, tipo, você tranca, né? O negócio, você tranca o medo. O medo trava. O humor é o contrário do medo. O contrário de medo é o humor. Porque o humor, tudo você solta. Então você fala assim, cara, me mijei de rir. Me caguei de rir. Né? Chorei de rir. É tudo coisa que você bota para fora. Né? Seja lágrima, xixi, mas é tudo... Você fala assim, você solta o esfíncter quando você ri muito. Então, o riso é uma liberação total. É um susto na lógica. Você vem raciocinando, de repente o cara fala, pegadinha, sabe? Então, o humor é se soltar. E é interessante... É o contrário de se travar, que é o medo. Então, você vai se travando, medo, você se tranca em casa, na terceira gaveta, e fica assim... Vivendo. E é interessante porque o humor não tem medo de botar a mão nas coisas ruins, nas coisas dolorosas, assim, nas coisas, teoricamente, que todo mundo quer evitar.
você pode achar humor até no velório. Pode. Quando o evento Isso não começou... é triste. Você conseguir... Bom, fora o budismo, que olha o momento desse como uma passagem de luz, né? Mas, assim, o humor não tem lugar que ele não possa ir. Não é isso? Exatamente. Eu vi a sua fotógrafa que estava ali, eu sempre falo que o humorista é que nem um fotógrafo. Você vai no casamento, está todo mundo chique, arrumado no salto alto, a fotógrafa está de jaleco, que chute, com uns puta monte de lente aqui, aí ela se joga no chão, se pendura no lustre. É a única que tem mobilidade no casamento, é a fotógrafa, que o resto é tudo assim, segurando a bolsinha, né? Assim, quase não consegue nem andar, que o vestido é justo, assim. Então, o humorista é o fotógrafo. É o cara que vê... Ele não inventa nada. Ele só vê por um ângulo que ninguém olhou. Por quê? Porque ele se joga no chão e você não se joga, entendeu? Quando eu cheguei aqui no evento, estava o Prembaba falando. Você vê que o evento começou com o Prembaba, ninguém esperava que ia rolar esfíncter, né? Ninguém esperava isso. Ninguém imaginava que acabasse tão baixo nível assim, né? É verdade. Mas para vocês entenderem que a gente tem que, mesmo no sagrado, brincar. Ou seja, o evento, a nossa jornada, ela é muito coerente, na verdade. Porque o Prembaba, ele tem brincadeira dentro dele. A gente não precisa ser solene, nem nas nossas vidas, nem no nosso conhecimento, nem na nossa busca. A solenidade é uma falta de generosidade. Eu vi uma frase muito linda anteontem, que diz o seguinte: quando o artista usa simplicidade, a simplicidade na arte é a maior generosidade. Quando o cara começa a empolar, a falar difícil, a se distanciar, ele só quer ser arrogante e superior a gente. Então, não vamos aceitar isso em qualquer circunstância, não só na arte. Vamos saber que nós estamos juntos para levantar a bola, e a felicidade tem a tristeza, tem o lado claro, o lado escuro, tem o lado do silêncio, o lado do sagrado e o lado do humor, da brincadeira. Tudo isso tem que conviver nas nossas vidas. E uma coisa não é melhor ou pior do que a outra. Elas têm que andar juntas e fazer da gente esse ser humano lindo e complexo que nós somos. Eu quero agradecer a vocês. Infelizmente, acabou o nosso tempo.